Bom, essa semana eu estava lá no Pio Décimo, foi para os Jovens da Aliança de Bento, Pio Décimo, Farroupilha, Carlos Barbosa e Nova Petrópolis. Nós estavam todos lá reunidos, fizeram uma folia lá, foi realmente muito legal. Mas eu estava no meu período de férias, então eu disse para eles que uma das coisas que Deus havia me mandado falar para eles, eu falei para eles ontem. E eu também estava pensando o que Deus tem a dizer para nós hoje, né? Então, um pouquinho disso até compartilhei com o Luiz, meu companheiro de viagem hoje. E nós estávamos conversando um pouquinho, sexta de manhã, acho que foi, né? Nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso. Há bastante tempo eu resolvi pegar dentro do Evangelho de João todos os discursos de Jesus que fosse pelo menos o tamanho de um capítulo. Então, todos os discursos de Jesus conversando com uma pessoa ou um grupo de pessoas que fosse maior do que um capítulo. Então, tem, por exemplo, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher do poço, lá em João 3, João 4. E você vai passando, você vê que Jesus gasta algum tempo conversando com umas pessoas. Mas tem um discurso de Jesus que ele é extremamente grande dentro do Evangelho de João. João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, é um discurso só de Jesus. É chamado discurso de Jesus no cenáculo. Cenáculo com C, né? Existem duas palavras em português, uma com C e uma com S. Cenáculo com C, o local da ceia. Então, Jesus está conversando com seus discípulos e quando a gente lê os evangelhos de Mateus e Lucas, parece rapidinho, parece que Jesus se reuniu, o pessoal sentou na mesa para tirar a foto lá, aquele de Leonardo da Vinci, comeu o pão e saiu. E João é o único dos evangelhos que nos mostra que Jesus gastou um bom tempo com os seus discípulos ali nessa chamada última ceia. Não foi apenas sentar, comer, sair para orar no jardim. Jesus ensinou muitas coisas para eles. Esse discurso é tão complexo e tão extenso que eu estou compartimentalizando cada uma dos assuntos que Jesus teve com seus discípulos. E Jesus falou muita coisa. É óbvio, é o último discurso dele. É o último momento que ele tem para falar para os seus discípulos, porque daqui a algumas horas ele vai ser preso, levado para o Sinédrio, para a casa do sumo sacerdote, e de manhã já vai ser levado para Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos e vai ser morto na cruz. Então é o último discurso dele com seus discípulos. E hoje eu quero pegar só um pedaço desse último discurso de Jesus, onde ele fala do que aconteceria quando ele fosse embora. Ele enviaria o Espírito Santo. Dentro desses discursos, então, de Jesus, João capítulo 14, 15 e 16, eu comecei a separar o que Jesus fala sobre o Espírito Santo, porque agora é o momento. Durante muito tempo, a igreja cristã ela teve uma dificuldade enorme de explicar essa história, e eu não estou dizendo que é fácil. Se você já tentou estudar um pouquinho de teologia, você entende o que eu estou falando. Explicar essa história de um Deus, 3 pessoas. Essa foi uma dificuldade enorme. A igreja primitiva, ela passa quase um século tentando formular como é que podia Deus ser Deus, Jesus ser divino e também depois o Espírito Santo. Passou muito tempo de debate na história até que a igreja conseguisse harmonizar essa história. Então hoje a gente fala, não, nós acreditamos num Deus trino, né? Numa trindade. Para nós é fácil. Para nós é muito fácil. Mas demorou muito tempo para a igreja formular isso. E aí então eu comecei a olhar o que Jesus está falando aqui. E é óbvio, quando ele está indo embora, é que ele vai falar sobre o Espírito Santo. Antes, ele não precisava revelar o Espírito Santo de forma profunda, porque ele estava ali com os discípulos. E a ênfase dele com esses caras era explicar o que iria acontecer quando ele morresse na cruz. Mas agora, ele sabe que quando ele for retirado deles, vai ficar aquela pergunta, tá, então Jesus foi embora. Tá, ele ressuscitou, ele foi lá pelo céu, e aí? E aí ele diz, não, vocês não ficarão desamparados. Então eu quero que a gente olhe um pouquinho sobre quais são as características desse Espírito Santo
que Jesus nos revela. Vamos para João capítulo 14 e vamos começar no versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Chegaram lá? Então diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha que interessante. Jesus, ele usa um termo aqui, quando ele fala conselheiro, é um termo no original, no grego falado, ele está mais próximo de advogado. Então, era alguém que dentro dos julgamentos aconselhava acerca da lei. Isso é extremamente importante. Em geral, quem precisa de advogado é quem tem algum tipo de problema com a lei. Ou precisa de um esclarecimento, ou precisa de uma defesa. E aí então ele vai até o advogado, que é a pessoa que conhece dessa lei, e vai explicar e vai fazer o que precisa. É exatamente aqui que nós desvendamos uma parte muito interessante. Vocês me amam, então obedeçam a minha lei, os meus mandamentos. E aí nós, como seres humanos, já ficamos limitados, porque diante da lei, ninguém pode ser declarado justo por si só. E aí Jesus diz, mas fiquem tranquilos, eu trarei para vocês alguém que vai lhes defender diante do juiz. Esse é o Espírito Santo. Então vocês não ficarão desamparados. Se vocês me amam, vocês obedecem à minha lei. Aí a gente fica, Jesus, mas a lei é complicado. Sim, mas não se preocupem, eu vou trazer alguém que vai defendê-los aqui. Então, para todo aquele que tem problema diante da lei, Jesus manda o advogado, o Espírito Santo, para que a nossa condenação não aconteça. Por isso o mundo já está condenado, porque ninguém diante da lei é justo, e ninguém vai conseguir defender-se sozinho. Hoje, você negar Jesus é mais ou menos você dizer assim, diante de um grande tribunal, eu vou defender a mim mesmo. E aí vão perguntar para você, mas qual é o teu conhecimento de lei? Cara, não conheço muito lei, mas eu me conheço bem, então deixa eu me defender. E o juiz vai dizer, olha, você tem uma segunda chance, não quer mesmo um advogado para te ajudar? Ninguém por si só se declara justo diante de Deus. Nós, como seres humanos, precisamos entender isso de uma vez por todas. Eu só sou declarado justo diante de Deus quando eu tenho o advogado correto, o conselheiro certo, que é o Espírito Santo. E aí Jesus diz que Ele é quem virá e não vai falhar conosco. Não deixarei vocês desamparados. O mundo não vê porque não o conhece. Quem não tem o Espírito Santo está cego. Por isso que nós dizemos que só é capaz de interpretar a Bíblia de forma correta aquele que é inspirado pelo Espírito Santo, que é o que inspirou a escritura dessa palavra. Por isso que a Bíblia é um livro não para ser lido como uma história que a gente lê por aí, como por exemplo Dom Quixote. Ele é um livro para ser lido também com a alma e pela alma. E o Espírito Santo nos ajuda. Eu não posso ler a Bíblia como eu leio o Gibi da Mônica. Eu preciso desse Espírito Santo. Mas o mundo não vê, o mundo não enxerga, o mundo não tem como revelar. Então ninguém que não tem o Espírito Santo é capaz de interpretar a Bíblia de forma correta. Então Jesus manda um ajudador, um conselheiro. Essa é a primeira característica do Espírito Santo. Ele é um conselheiro, um ajudador, alguém capaz de nos defender com o problema que nós temos diante da lei. Mas Jesus revela mais ainda desse Espírito Santo. Vá até o versículo 25 agora. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe seu coração, nem tenham medo. Então o Espírito Santo aqui, na primeira parte, ele é um ajudador e um conselheiro. Nessa segunda parte, ele é um tutor e censor das Escrituras. Ele vai nos ajudar a interpretar, a entender tudo o que Cristo quis dizer. Por isso, o cristão precisa estar em constante comunhão com o Espírito Santo. Constante comunhão com o Espírito Santo. Não é, levantei, agora eu vou fazer minha oração. Estou conectado. Terminei a oração, desconectei. Não. Tem que ser uma rede Wi-Fi. Você está conectado sempre. O Espírito Santo está sempre te guiando e te conduzindo. Por isso, Paulo pôde dizer em Gálatas: vivam pelo Espírito e de forma alguma satisfarão os desejos da carne. Porque o Espírito Santo é esse censor. Por isso que a todo momento eu preciso estar colocando a minha vontade debaixo daquilo que o Espírito Santo vai me revelar. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que o Espírito permite. Paulo também pôde escrever: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que não convém? Precisa passar pelo crivo do Espírito Santo. Aquilo que não me edifica, aquilo que não me agrega, aquilo que envergonha a minha comunidade, aquilo que envergonha as pessoas ao meu redor, aquilo que me envergonha não convém. Mas nós estamos vivendo aí num mundo sem vergonha. O mundo perdeu sua vergonha. Nós não temos mais nenhum tipo de pudor. Mas o Espírito Santo vai me cutucar e vai dizer: opa, eu acho que isso não, Edgar. E eu preciso estar sensível a isso. O cristão precisa andar em constante conexão com esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que indica onde está a minha santidade. Por mais incrível que pareça, é isso. O Espírito Santo é que diz onde está a minha santidade, não é o que eu acho. Porque a vontade do Espírito Santo está na Bíblia, a minha vontade não. E às vezes eu me torno um cristão tão orgulhoso que eu coloco a minha vontade acima do que indica o Espírito Santo. Mas o mais interessante é que a Bíblia não contém a minha vontade. Ela tem a vontade do Espírito Santo. Então eu preciso baixar minha cabeça e compreender quem é Deus. E que nem tudo me convém. Embora eu sou livre e possa qualquer coisa. Mas nem tudo me convém. Então o Espírito Santo, ele é um ajudador, um conselheiro, mas ele também é um tutor e censor. Ele é aquele que vai dizer o que é certo e o que não é. Lembra do pecado de Adão e Eva? Deus disse: não comam desse fruto. Ponto. Mas aí vai lá Eva e diz: ele é um fruto legal, a serpente até disse que é legal para eu comer, então eu vou comer. Ela desobedece pela sua vontade. Ela parou de confiar em Deus e passou a confiar mais até mesmo no que ela sentia. E todo cristão que baseia sua vida no que ele sente, no que ele gosta e no que ele quer, é um cristão que está indo para um caminho completamente perigoso. Nossa caminhada e nossa santidade está guardada no Espírito Santo. Ele é que me conduz, me guia. Agora vá para João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 26 e 27. Mas quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A palavra testemunha, ela também vem do meio jurídico. Assim como a primeira palavra, conselheiro, o advogado, é do meio jurídico, a palavra testemunha também tem tudo a ver com o meio jurídico. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presencia ou vê um fato e o seu relato torna aquilo verdadeiro. O seu relato dá ênfase. Eu vi. Então você é um testemunha.
Por isso, o cristão precisa testemunhar a vida de Cristo na sua vida. Nós só estamos aqui para dar testemunho das maravilhas que Deus opera todos os dias em nós, por meio de nós, estando em nós, nos edificando. Nós somos testemunhas vivas de que Cristo está vivo. Você já parou para pensar nisso? O que diz que Cristo está vivo para o mundo inteiro? As pessoas cujo Espírito Santo habita nelas. Nós somos a prova de que Cristo está vivo, nos transformando, nos guiando, nos conduzindo. Então nós precisamos ser testemunha da mesma forma como o Espírito era a testemunha para aqueles cristãos prometidos por Jesus, e ainda é a testemunha em nós, porque eu só posso ser uma testemunha quando a própria testemunha de Cristo opera em minha vida. E eu digo, uau, é isso que eu quero. Então o Espírito Santo, ele é o conselheiro, ele é o tutor, e ele também é o testemunho da vida de Cristo na minha vida. Por isso ele é extremamente importante. Mas tem mais coisa ainda. Vá para o 16. Olha o versículo 5. Aqui tem uma parte grande que eu dividi em duas partes. Primeira de 5 a 11 e depois do 12 a 16. Poderíamos considerar uma parte só, mas ela é grande. Olha o que João diz aqui. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então aqui, mais uma vez, eu uso um termo jurídico, embora esse não está na Bíblia, mas para mim, o Espírito Santo é o promotor. Ele é aquele que vai dar o impulso para o pecado, a justiça e o juízo. É ele que torna isso manifesto. É ele que revela, é ele que promove o pecado, a justiça e o juízo. O Espírito Santo é que está a todo momento ali nos alertando disso tudo. Do pecado, por quê? Porque o mundo não crê em Cristo. Ele revela o pecado. Para que eu consiga chegar a Jesus, primeiro o Espírito Santo tem que me convencer de meu próprio pecado. Por isso, eu não posso exigir que as pessoas que não conhecem Jesus vivam pelo mesmo padrão que eu vivo. Primeiro, eu preciso apresentar elas ao Espírito Santo. Não adianta eu ter um colega de trabalho ali do lado e dizer para ele assim, cara, você não deve roubar. Porque para ele roubar, tá tranquilo. Você não deve desviar esse dinheiro. Você não deve tirar meia nota. Você não deve... Não. Para ele, esse é o modo operandi dele. É a forma pela qual ele vive. Isso é certo. Eu não posso dizer para a pessoa, olha, você não pode mentir. Você tem que agir com integridade sempre. Mesmo que agindo com integridade, isso traga para você dano. Ela vai dizer, não, para. O negócio é o seguinte, você só ri diante de uma tragédia se você já sabe sobre quem vai pôr a culpa. Essa é a regra do mundo. Você só ri diante de uma tragédia porque você já sabe sobre quem você vai colocar a culpa. Porque eu sempre desvio, alguém vai sempre se ferir. Esse é o modo do mundo operar. Agora eu chego para ele, eu digo, ele vai rir da minha cara. Por que ele vai rir da minha cara? Porque ele não tem o Espírito Santo impelido. Ele não tem o Espírito Santo para dizer, puxa, olha, agora a coisa é diferente. Então, se você quer melhorar uma pessoa, não basta dizer para ela ter boas regras. É o que o mundo está tentando. É engraçado, a gente tem uma campanha por aí até, seja gentil, gentileza gera gentileza. Tarará, tarará. Sim, mas eu não estou vendo nada melhorar. Você viu alguma coisa melhorar? Eu estou vendo coisa piorar. Só dizer para o mundo que ele tem que ser melhor porque ser melhor é mais colorido, não adianta. É preciso mudar o interior. E para mudar o interior de alguém, só o Espírito Santo. É por isso que não adianta eu colocar regras sobre a vida de uma pessoa se ela não tem o Espírito Santo.
Isso é o que acontece às vezes dentro de muita igreja por aí. O cara entra e diz para ele, tu não pode mais vestir essa roupa, tem que vestir essa roupa aqui. Tu não pode mais falar o que tu fala, tem que falar agora o nosso novo palavreado aqui. Tu não pode mais fazer tal... Aí ele muda por fora, ele acha que ele é um cristão. E ele continua sendo apenas um pecadorzinho na boa roupa de algum cristão. Ninguém ensinou para ele que ele precisa ser transformado de dentro para fora. Mandaram ele se transformar de fora só, e já tá bom. O Espírito Santo precisa transformar lá dentro. É ele que gera o impulso sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Se não for, nós vamos ter uma igreja sem temor. Uma igreja que não tem temor a nada. Uma igreja que não se reconhece como pecadora. Uma igreja que daqui a pouco até se acha melhor que o mundo. E nós não somos melhor que o mundo. Nós só somos diferentes porque Cristo, no seu sacrifício, se fez valer porque nós cremos nele. Mas eu não sou melhor do que ninguém que está andando ali fora agora em Bento Gonçalves. Eu não tenho valor nenhum mais do que ela. A única diferença é que eu encontrei Cristo e sua cruz. Aquela pessoa ainda não. Mas quando ela encontrar, ela fica exatamente igual a mim. E aí então, na próxima parte, Jesus diz assim, tendo ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Quem vai nos conduzir agora pelo caminho da verdade é o Espírito Santo. Então, nós olhamos na Bíblia como um todo, houve uma vez um mundo que veio à existência por uma trindade. Mas houve um momento em que Deus Pai se revelou a um povo, Deus Filho transformou todas as pessoas agora capazes de se tornar filhas de Deus, na medida em que creem na sua cruz. Mas quando ele morre, ele deixa agora todo o seu povo nas mãos do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos guia pela verdade. Por isso, nós precisamos viver uma vida no Espírito Santo. Jesus estava ensinando isso para 11 pessoas que estavam lá na ceia com ele. Momentos antes dele ir para o jardim orar e depois ser preso pela guarda do Sinédrio. Esse é o Espírito Santo que está conosco. Por isso nós cremos na Trindade. Por isso nós entendemos que nós somos, conforme a nossa máxima batismal, cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo está conduzindo todo esse povo que crê na cruz de Cristo na direção da santidade. Tutoriando, cuidando, revelando, trazendo à tona o pecado, o juízo, a justiça, nos conduzindo. Por isso, Paulo fala lá em Romanos 12, vocês precisam transformar a vossa mente para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o Espírito Santo que Jesus apresentou aos seus discípulos. Esse é o Espírito Santo que nós precisamos estar constantemente conectados. Aquele que é o nosso conselheiro e advogado, aquele que é o nosso tutor e condutor, aquele que nos guia na verdade. Por quê? Porque a minha vontade não está na Bíblia, mas a do Espírito Santo está. Então eu preciso cada dia mais no meu cristianismo deixar que o Espírito Santo me governe, porque só assim seremos uma nação santa, como Pedro fala em 2 Pedro. Nação santa, sacerdotes reais, povo santo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos ser uma igreja santa, então nós precisamos estar dependentes desse Espírito Santo, convictos da cruz de Cristo, e que tudo isso serve para a glória única de Deus. Essa seria a igreja de uma forma correta. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar. Oh Deus, como nós precisamos aprender todos os dias
que nós precisamos depender do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu conhecimento. E como tudo isso só vem até nós por meio do teu Espírito que está em nós, que está junto de nós, que foi deixado e foi enviado após a morte de Cristo, para que nós não ficássemos desamparados, para que nós pudéssemos ouvir, ver e entender a tua palavra, conhecer cada vez melhor cada uma desses ensinos, que o mundo olha para a Bíblia e se torna cego para algumas verdades, mas que aos nossos olhos, não importa o quão humilde seja a nossa educação, eles se revelam de uma forma soberana e poderosa. Então, obrigado, Pai, por isso. E que nós sejamos cristãos cada vez mais colocados debaixo desse Espírito Santo. Quebra nosso coração. Tira dali toda arrogância e todo orgulho que possa haver, para que nós possamos estar dependentes do Teu Espírito, para que possamos crescer na Tua direção, para que sejamos cada vez mais santos. Porque o que o mundo está procurando por aí, Pai, é uma igreja santa. De igreja mentirosa, o mundo está cheio. Mas nós temos aí uma sociedade que está procurando uma igreja que viva a Tua santidade. Então, Pai, se nós formos uma igreja que está debaixo do Teu Espírito Santo, nós seremos uma igreja santa. E o mundo vai olhar para a gente e vai se impressionar. Então, Deus, que a gente possa fazer isso da forma certa e correta. É isso que nós pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.